A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, que Deus nos abençoe. Nós estamos aqui começando uma história bíblica, um novo estudo bíblico sobre a natureza do homem. A primeira parte que tem a velha natureza do homem, a natureza herdada de Adão. Nós estamos trazendo para você porque essa velha natureza, ela precisa ser banida da sua vida. Ela precisa ser destituída da sua vida, ela precisa ser destruída. Ela não pode mais andar com você. Mas isso pode acontecer quando você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e a sua vida pode mudar. Nós começamos aqui declarando que quando o homem tem essa velha natureza, ele está morto pelas suas transgressões e pecados diante de Deus. Olha o que diz a Bíblia Sagrada em Efésios 2:1, diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ele está falando, o apóstolo Paulo falando para pessoas que tinham recebido Jesus Cristo, que agora estavam com vida, e uma vida abundante. E Paulo disse: agora vocês estavam mortos, vocês foram ressuscitados, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Note bem só o que diz a Bíblia Sagrada, Efésios 2:1, vou repetir de novo para você. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado, nos quais costumavam viver quando seguiu a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Olha só, então existe um espírito que atua, que opera naqueles que vivem na desobediência. Toda pessoa que desobedece à palavra de Deus, aqui a desobediência está falando da palavra de Deus. Quando essa palavra de Deus está falando da nova aliança, está falando da palavra de Deus. Quando o homem desobedece a palavra para praticar seus próprios pensamentos, para tomar suas próprias atitudes, ele começa então a ser operado através do espírito da potestade do ar. Ele começa a governar essa vida. É a Bíblia Sagrada que diz que essa pessoa, então, ela está morta por suas transgressões e pecado, transgredindo a palavra e pecado contra a humanidade, contra Deus, nos quais costumavam viver. Ele costumava viver quando seguiu o presente ordem deste mundo. Que presente ordem do mundo? O que nós temos hoje? Orgias, facção, destruição, rebeliões. A presente ordem, vê o que tem de errado nesse mundo. É um homem comum, anda nessa ordem. Ele obedece esse espírito da potestade do ar. São demônios que controlam o ar, demônios que controlam o ar de todo o planeta, onde eles operam no ar, aqui nessa atmosfera que nós estamos, induzindo o homem ao pecado, à destruição. Eles operam, o espírito que está atuando, que opera nos que vivem na desobediência. Então, quando uma pessoa vive assim, ela tem uma vida de angústia, de dor, uma vida de atrapalho. Esta pessoa, ela precisa aprender sobre o que nós estamos ensinando. Essa natureza era uma natureza merecedora da ira de Deus, porque é uma natureza que é transgressora. A Bíblia Sagrada ela fala sobre essa natureza. Em Efésios 2:3 diz assim: anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, como os outros eram por natureza merecedores da ira, ou filhos da ira de Deus. Olha só, anteriormente, o apóstolo Paulo está falando para esse grupo de pessoas que eu falei agora, que receberam os livros antigamente. Todos nós também vivíamos, ele falando a respeito dele mesmo. Todos, não tem bom, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, aquilo que nós achávamos de melhor, de bom. Nós vivíamos para o achismo, aquilo que nós julgássemos certo, é isso que praticávamos, mas nem tudo que nós julgamos certo é o certo, né? Então, seguindo os seus desejos, por exemplo, um julgamento certo, a pessoa mentindo, dizendo: vou mentir para um bem maior. Não existe mentira para um bem maior. Não existe você matar uma pessoa, eu vou matar essa pessoa para salvar 10 ali, de jeito nenhum. Não existe isso. Então, isso é transgressão, isso é pecado. Então, nós, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira, tornando-se filhos da ira, olha só, filhos da desobediência. Olha só o que diz a Bíblia. Então, o que operava nesses homens? O que esses seres da potestade do ar, ele mexia na vida desses homens? Com a mentira.
A Bíblia Sagrada diz que Satanás é o pai da mentira, 8,44 de João. Ele é mentiroso desde o princípio, diz a Bíblia Sagrada. Mas olha o que diz Efésios 4,25. Diz, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros uns dos outros. Membros de um mesmo corpo. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Livre-se, não aceite isso. Livre-se de que? De toda amargura. Você está amargurado porque alguém magoou ele, está triste, amargurado com a vida aborrecida, rosto fechado, indignado. A pessoa vive indignada, qualquer coisa se ira e não perdoa, se ira e quer machucar e quer se vingar, e fala através da gritaria, soltando palavrões, gritando alto, chamando coisas terríveis, invocando o reino das trevas através das suas pragas, dos seus palavrões, das palavras criadas no inferno, e fora caluniando o seu próximo para poder se defender. Aí a Bíblia Sagrada diz, livre-se disso, portanto cada um de vocês deve abandonar a mentira. A mentira é como escudo para essas pessoas e falar a verdade de cada um do seu próximo. Agora que você veio para Cristo, abandone a mentira, fale a verdade de cada um ao seu próximo, a verdade. Se você não quer falar, não fale, fique calado, mas você não é obrigado a mentir para se defender. Você não tem que te promover, porque quem te promove é Deus. É Deus que te promove, é Deus que te leva e te eleva, é Deus que te diz, se tu for fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. É Ele que fala sobre isso. Então veja bem só, essas pessoas que praticam essas coisas, eles estão mortos para o pecado, batizando de alguma maneira, estão mortos lá. E quando Jesus ressuscita, nós devemos nos considerar mortos para o pecado, entende? Essas pessoas que Paulo estava falando, eles vieram para Cristo, agora eles estavam mortos para o pecado, mas a gente tem que considerar aqui, Romanos 6,11 diz assim, da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, não está dizendo para os pecados, mas para o pecado de não crer na palavra, o pecado de não crer em Cristo. Porque quando você não crê na palavra, não crê em Cristo, você é obrigado a praticar as coisas que o mundo lhe oferece. Que a potestade do ar chega, você é obrigado a mentir, a lei do pecado te domina, a lei da morte te governa. Então, Romanos 6,11 diz, da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permita que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos, o desejo de que nos corpos mortais, né? Não permita que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, não permita. Quando é que o pecado domina? Porque existe uma lei, a lei do pecado, quem comete pecado é escravo do pecado, mas o apóstolo Paulo, através de Jesus Cristo, né, através do Santo Espírito de Deus, decide da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado. Eu me considero morto para o pecado. Então, quando eu me considero morto para o pecado, eu determinei, eu estou morto para o pecado. E quando o pecado bate na minha porta, eu digo, não. E pronto, o Espírito Santo vai me ajudar. Ele vai me ajudar, ele vai te ajudar. Ele não vai deixar você só. Você não ficará só. Ele veio para ser teu ajudador. Graças a Deus. Veja bem só. Essas pessoas, elas têm a mente cauterizada, as pessoas que praticam tal coisas, dá-se o nome de a mentalidade da carne. A mentalidade da carne é o que diz Romanos 8,7, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, porque a carne vai arranjar sempre uma razão para poder escapar, ela vai sempre procurar se justificar a si próprio. Primeira justificação, não existe Deus. Não existe inferno, não tem pecado não existe, não, nós somos Deus próprio, nós somos da nossa própria vida, não, então ele se justifica, ele vai se justificar, ele acha que 10 dias, 20 dias sabe o que ele fez de errado, e ele vai ficar bem com a própria consciência. Então eles arranjam argumentos e filosofias que desmintam a palavra de Deus.
Mas Romanos 8,7 continua dizendo, a mentalidade da carne, a mentalidade dos teus pensamentos, os teus pensamentos da carne, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, não pode agradar a Deus. Quem é dominado pela carne não anda em fé. Fé nós andamos pela palavra de Deus, e sem fé é impossível agradar a Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, não pode agradar a Deus. Por quê? Porque é uma natureza terrena. Essa natureza terrena, ela existe, está escrito na Bíblia Sagrada. Eu quero que você atente Colossenses 3,5, que diz assim: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Colossenses 3,5, Paulo escreve: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: a imoralidade sexual, impureza, a paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Quem que tem que fazer morrer? Nós somos responsáveis por isso, fazer morrer tudo que pertence à velha natureza, natureza terrena, natureza derivada e vinda de Adão. É necessário que o homem ele faça isso, que ele tome. Não é Deus. A pessoa vem para Cristo Jesus, ele diz assim: Deus vai me transformar. Deus ele vai te transformar quando você crê na palavra dele. Se você não crê na palavra dele, não busca a palavra, não busca as promessas, você não tem a natureza divina. Você não pode obter, porque a natureza divina se revela pelas promessas, pela palavra. Quanto mais você absorve a palavra, mais a natureza divina vai entrar na tua vida. Mas Deus assim, faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Então, o que pertence à natureza divina? A imoralidade sexual, né? Toda sorte de imoralidade, a impureza, a paixão, né? Nós temos amor, não temos paixão. Desejos maus e a ganância, que é a idolatria. A paixão mata, né? Então eu tenho que fazer morrer isso. Morrer, eu não posso viver isso, porque eu tenho que considerar morte para o pecado e vivo para Deus. É o que diz a Bíblia Sagrada. Então eu devo me despir do velho homem, da natureza terrena, das coisas velhas, e avançar para as coisas novas para as quais eu fui chamado. Então, veja bem só, como se despir dele. É a Bíblia Sagrada que fala despir. Despir-se é tirar a roupa que existe, né? Aquela roupa velha suja, aquela roupa manchada, fedorenta, aquela roupa com odor maligno. Então, diz a Bíblia Sagrada em Colossenses 3,8, diz assim: mas agora abandone todas estas coisas: a ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. As práticas de quê? Da ira. Pessoa irada, indignada, cheia de maldade, cheia de maledicência, a linguagem indecente no falar, a linguagem chula. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Você agora deve se considerar uma nova criatura. Uma nova criatura. Você precisa saber que Deus está com você agora. Você precisa se despir do velho homem. Mas agora abandone todas essas coisas, né? Todas essas coisas. Que coisas? Mais uma vez eu repito: a ira, indignação, maldade, maledicência, a linguagem, né? Indecente no falar. Não minta uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Que coisa maravilhosa, a Escritura Sagrada. Ela não destrui como vencer. Você só não vence se você não quiser. Você não dá vida destruída se você quiser. Se você ainda permite andar na desobediência da palavra de Deus, então você vai ter uma vida de derrota, de frustração. Deus não pode operar através de você. Não há cura, não há milagres, né? Existem algumas gorjetas do céu, sim, porque você é filho e está lá, aceitou Jesus, mas não quer obedecer, está se tornando filho da ira, da desobediência. Então, ei, não faça Deus o mentiroso. Não faça Deus o mentiroso. A Bíblia Sagrada ela diz sobre isso em 1 João capítulo 1, verso 10. Se afirmarmos que não temos cometido pecado,
fazendo de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Veja bem só, nós éramos cheios de pecado. Esses pecados foram apagados quando viemos para Jesus, né? Se afirmarmos que não temos cometido, então não podemos afirmar isso. Nós cometemos sim no passado pecado, entendeu? Mas nós fazemos essa afirmação que não temos cometido pecado, porque Deus é um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se a palavra dele não está em nós seremos derrotados, nós teremos então a falência em toda a nossa maneira de viver. Portanto, eu te digo uma coisa, você que está à escuta dessa ministração, se afirme no poder de Deus. Procure descobrir sobre a nova natureza, a natureza divina. É a segunda parte desse estudo que nós vamos estudar. Procure no YouTube, procure no Face, onde está a segunda parte, e você vai ver tudo sobre a nova natureza, a natureza divina, que vai te fazer campeão, mais que vencedor, e tudo passará a dar certo na sua vida. Eu te abençoo e vou orar por você. Pai amado, eu abençoo este homem e esta mulher, que agora está no momento, decidiu-se buscar as coisas novas, decidiu-se despir-se do velho homem, decidiu-se então tomar forma e crer que é uma nova criatura, recriada em Cristo, nascido de Deus. Eu o abençoo em nome de Jesus Cristo.